também. Beleza. Então, ó, o que nós vamos fazer hoje? O que eu vou explicar para vocês hoje aqui? A gente viu temperatura, né? Foi até o conteúdo da prova de vocês. E agora eu vou discutir com vocês o conceito de energia interna, calor e potência. Se não der tempo, não tem problema, tá? Se não der tempo, por exemplo, eu não conseguir falar de potência, vai acabar a reunião, 40 minutos acabou a reunião, acabou a aula, tá? E eu vou continuar gravando no meu computador, porque eu estou gravando no meu computador também. E aí, depois que eu terminar da reunião, eu faço a gravação e depois mando para vocês o link dessa continuação, tá? Que eu já aproveito a onda e já faço tudo de uma vez. Tá bom? Então... Ela é profissional mesmo. Ah, jovens. Não tem nada. Vocês estão indo, eu tô voltando, né, rapaz? Que a tecnologia... É duro ser rico, né? Quando a gente é rico, a gente tem mais acesso. Quem sabe um dia Não, você é chega. complicado. Você chega no meu nível. Então, vamos lá. Olha, tô tentando. Vou começar falando de energia interna. Cadê a canetinha? Então, energia interna, tá? O que é energia interna e por que é importante vocês estudarem isso? Bom, é importante estudar porque é física, né? E física é importante. Ah, mas já começaram a palhaçada, né? Pera aí. Pronto. Bom, energia interna está associada à temperatura. A gente associa de alguma maneira a energia interna de um corpo à temperatura, tá? Então ela tem uma ligação indireta com a temperatura, tá? Então, relacionada... Meu Deus. Relacionada à temperatura. Tira um print e manda no grupo lá depois, por favor. Sim, senhora. Tá? Então ela está relacionada à temperatura. Só que ela está relacionada de uma maneira indireta, porque no meio do caminho a gente tem entre ela, tá? Entre a energia interna, peraí. Entre a energia interna e a temperatura, tem que ver se não está escrevendo em cima da câmera ali, tá? Entre essas duas, eu tenho a energia cinética. Ó, alguém está com o microfone ligado aí, hein? A energia cinética. A energia cinética das moléculas. Então, a gente vai tentar nessa aula aqui, primeira coisa, entender qual a relação entre energia interna, energia cinética e temperatura. Lembrando que energia cinética, vocês viram isso ano passado, e não foi pouco, vocês viram isso? Tá? É energia associada ao movimento. Então ela está relacionada ao movimento dos corpos, certo? E essa equação do movimento da energia cinética é... Cadê? Energia cinética igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Tá? O importante é lembrar que a gente mede em joule energia, e essa unidade vai aparecer de novo aqui. A energia cinética, se você tem a mesma velocidade, se a massa aumenta, a energia aumenta. E se a velocidade aumenta, você dobra, né? Porque tem o... Dobra não, né? Você leva ao quadrado essa mudança. Porque tem aquele Vzinho quadrado safado ali. Tá bom? Agora, como que a gente faz essa ponte de energia cinética para energia interna? É o que eu vou tentar explicar aqui para vocês. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar esse negócio e colocar um videozinho explicando para vós senhorias. Deixa eu só ver qual que é o vídeo que vai primeiro, que eu não lembro. Eu acho que é esse, tá? Então, ó, o que vai acontecer nesse vídeo? Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Não é esse, não, pera aí. Deixa eu puxar aqui pro lado, pera aí. Tá, é esse mesmo. Então, ó. Eu vou colocar do lado direito da tela umas moléculas de gás em movimento, tá bom? Essas moléculas têm uma temperatura de 500 Kelvin, tá? E elas estão em movimento, como vocês podem perceber, certo? Se eu não me engano, aí tem a massa dessas moléculas, agora eu não tenho certeza, tá? Mas é 32 unidades. Eu não sei qual que é a unidade porque é genérico. O que eu quero mostrar para vocês é quando eu diminuo a massa, tá? Elas começam a ficar mais rápidas. Mais rápidas, mais rápidas, mais rápidas. Só que a temperatura que eu estou mantendo aqui é constante. Tá? A temperatura aqui é a mesma.
Então, o que que eu tenho? Se eu tenho uma diminuição da velocidade e a temperatura continua constante, significa que quando eu tenho energia cinética igual a mv quadrado sobre 2, tá? Se eu estou diminuindo a massa, tá? A velocidade está aumentando, só que a temperatura continua constante, essa relação vai ficar repetindo aí, tá? Começa devagar, aí eu diminuo a massa. Se eu não me engano, eu levo a massa para 4 unidades, ou seja, eu diminuo bastante a massa, tá? Daqui para cá. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: se eu estou diminuindo a massa e a velocidade está aumentando, só que a temperatura continua sendo constante, tá? Aqui. Espera aí. E a temperatura continua sendo constante, significa então que a energia, a temperatura não pode ser a medida direta da velocidade. Porque tá vendo que a velocidade aumentou e a temperatura é a mesma. Isso é um simuladorzinho. Então eu sei que a temperatura é a mesma, de 500 Kelvin. Quando eu falei para vocês que temperatura é uma medida indireta da velocidade, é por causa disso. Tá? O que está acontecendo? Se eu estou diminuindo a massa, tá? Se eu estou vou colocar para passar de novo aí, peraí. Se eu estou diminuindo a massa e a velocidade está aumentando e a temperatura é constante, significa que a energia interna não depende da velocidade da massa e depende sim da cinética. Porque se eu estou diminuindo a massa e a velocidade está aumentando, é justamente para manter esse valor constante. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é a energia interna está associada, e aqui está uma prova visual, né? Para uma demonstração, na verdade, visual, que a energia interna está associada à energia cinética. Só que é uma energia cinética média. Como assim, uma energia cinética média? Bom, eu tenho aqui energia interna. Vocês já vão entender o que eu vou fazer aqui daqui a pouquinho. E a energia cinética média. Fazer aqui embaixo, deixa eu tirar aquele negócio. Tá, aqui, pronto. E a energia interna, energia cinética média, desculpa. Energia cinética média. Tá? Vamos lá. Imagina um sisteminha que eu tenha 4 bolinhas. Cada bolinha é um átomo, tá bom? Cada bolinha dessa aqui é um átomo. E os números que estão em cima representam a energia cinética desses corpos, dessas bolinhas. A CT é constante, isso aí, Bruno. Isso aí, Matheus, valeu. Cada número que está em cima dessas bolinhas, por exemplo, 3, 4, 8. Deixa eu fazer a conta para dar um número redondo aqui, tá? 11, 12, 15, 5, tá? Esses números aqui são as energias cinéticas dessas moléculas, porque elas estão em movimento. Certo? Qual a energia interna desse sistema? A energia interna, isso aqui é um gás, tá? A energia interna é a soma das energias. Então, se eu tenho 4 moléculas, tá bom? E eu tenho aqui a soma disso tudo dá 20 joules, a energia interna do sistema, que a gente simboliza pela letra U, é de 20 joules. Tá bom? Chegado. Qual a energia cinética média? A energia cinética média é a razão, a divisão da energia interna pelo número de moléculas. Então eu tenho 20 joules, só que esses 20 joules estão distribuídos em 4 moléculas, que dá uma energia cinética média de 5 joules. Meu Deus, o J aqui ficou feio, hein? Deixa eu só puxar esse negócio pro lado aqui, peraí. Aqui é o 3 e aqui é joules. Ou seja, eu vou considerar que nesse sistema cada molécula tem 5 joules. Professor, mas não tem. Mas dá na mesma. Dá na mesma. Porque se eu tenho 4 moléculas com 5 joules, ou esse sisteminha 3, 8, 4 e 5, a energia interna é a mesma. A energia cinética é a mesma, tá? Agora eu vou colocar um outro gás de outra cor aqui. Eu vou usar... sei lá que cor que eu vou usar aqui. Laranjado. Tá? Por questão de pressa,
Eu vou fazer o mais simples possível. Vou fazer assim, ó. Deixa eu ver, tem que dar... Tem 5, né? Isso. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Isso. Deixa eu pensar um jeito melhor, peraí. 5... Não, eu vou fazer mais simples ainda. Vou colocar 2 moléculas só. O gás 2 tem 2 moléculas. Preguicinha de desenhar, né? E aí, o que acontece com esse gás 2? Esses valores que estão em cima do gás 2 é a energia de cada molécula pelo movimento, tá? Então, eu vou colocar que essa aqui tem 12 joules e essa aqui tem 8, associado ao movimento. Para esse gás 2, qual que é a energia interna? Qual é a soma das energias das moléculas desse gás 2? O gás 2 é só o laranjado, tá? É que eu não quero apagar o verdinho. A soma da energia para o gás 2 é 20 joules. Tá? Então, a energia interna 2 é 20 joules. Ah, professor, então o corpo está com a mesma temperatura do outro? Será a mesma? Vamos dar uma olhada. Qual a energia cinética média para o gás 2? Eu tenho 12 com 8 dá 20, que é a energia interna total. Dividido por 2 moléculas é como se cada uma tivesse 10 joules. Então percebam que nesse exemplo que eu estou dando, eu tenho 2 energias internas iguais, só que eu tenho 2 energias cinéticas médias diferentes. Qual é o gás mais quente? É o gás em que cada molécula, na média, tem mais energia. Ou seja, esse aqui, a gente vai considerar que está mais quente, e esse aqui, mais frio, tá? Ou menos quente, tanto faz, tá? Aqui é um... Ficou em cima da minha imagem. Deixa eu tirar um pouco meu vídeo dali, peraí. Aqui, só pra ficar... Aí, pronto. Então, o que eu quero que vocês entendam? A relação entre temperatura, energia e energia cinética média, tá? Se você tem a energia interna maior, não quer dizer que você está mais quente, porque vai depender do número de moléculas que você tem nesse corpo. Se você tem muito mais molécula, tá? Por exemplo, o oceano e um copo d'água. Não importa quanto que eu coloque de temperatura naquelas moléculas de água do copo, a soma das energias internas de um copo d'água nunca vai ser maior que a do oceano, tem muito mais matéria. Então, o que está relacionado realmente à temperatura é a energia cinética média. Tá? É esta relação direta. De maneira resumida, energia cinética média, vou colocar a energia interna primeiro, tá? A energia interna, a gente calcula como? Aqui eu tenho energia interna, meu Jesus, interna e energia, opa, 2i não, né? Energia cinética média, tá? A equaçãozinha da energia interna é U igual a 3 meios de nRT, tá? Talvez vocês lembrem de química, nRT é o mesmo do PV-nRT, são as mesmas variáveis, tá? Depois eu faço a legendinha. E a energia cinética média é energia cinética média é U dividido por N, tá? De N, tá bom? Essa é a diferença entre essas duas grandezas. O que é cada uma dessas coisas? Bom, a energia cinética média é isso aqui, né? U, a energia interna. Energia interna. E o N é o número de partículas. Só que como que eu faço o número de partículas? Número de mol, né? Então, número de partículas. Deixa eu fazer para baixo ali que aqui não vai caber. Então aqui. Número de partículas. A energia interna é 3 meios de nRT.
Então aqui eu tenho U é a energia interna, N é o número de partículas, que aqui eu vou colocar o número de mols, tá? Vocês vão entender na hora dos exercícios, porque normalmente a energia cinética média, ele vai fazer igual eu fiz no exemplo, 4, 5 bolinhas e vai pedir para calcular. Já a energia interna, ele vai te dar um gás, com aquelas propriedades termodinâmicas, de pressão, volume, temperatura. Então a gente vai usar o número de mol. Tá? R é a constante universal dos gases e T é a temperatura. A unidade de cada uma dessas coisas. Bom, o número de mol é mol. A constante universal dos gases tem várias unidades, tá? Mas é Joule, Kelvin, mol. Que está no sistema internacional. Existem 3 valores para o R, mas eu vou discutir isso mais com vocês quando a gente chegar nos gases em si. Temperatura em Kelvin. Aqui não pode ser em Celsius, porque não é delta T. Então a gente tem que usar em Kelvin. O número de partículas aqui é o mol, né? De novo. E a energia interna em Joule, porque é energia, né? Então aqui eu tenho Joule para os dois casos, aqui também, né? Joule. E energia cinética média, como é energia, Joule. Então eu tenho essas unidades para essas equações. Tá? Antes de trabalhar com a equação desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui, que é o que vocês vão usar mais para frente, eu vou fazer mais um exercício com vocês da energia cinética média e energia interna com o exemplo das bolinhas, tá bom? Pessoal, alguém está com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Esse aqui, esse aqui. Beleza. Então, ó. Esse exercício é da apostila de vocês, da página 7. Depois ele acaba se repetindo lá pra frente, tá? Lá na parte de perto de calor, de potência, mas é basicamente a mesma coisa, tá? O que a gente vai fazer aqui nesse exercício? Tá? A gente vai discutir quem tem as energias internas, vou fazer um pouco mais rápido, porque tem um monte de bolinha, tá bom? Qual gás está mais quente, está mais frio? Então eu tenho 6 gases. Tá? Eu tenho os gases aqui. A. Deixa eu ver se aqui fica bom. Não. Opa. A. B. C. D. E. E F. F ficou meio zoado aqui. A, B, C, D, E e F. Tá bom. Tá? E eu vou calcular para eles a energia interna e a energia cinética média, para ver quem está mais quente, tá bom? Então a energia interna é só somar aquelas energias que estão ali dentro. Então, aqui, aqui. A energia interna do corpo A é a soma das energias ali de cada uma das moléculas. 2 com 4 dá 6, com mais 4 dá 10. Então, 10 joules. E a energia cinética média de A é só pegar 10 joules e dividir por 4 moléculas, que dá 2,5 de média joules. Para o corpo B, tenho 3 moléculas, tá? Somando as energias ali, eu tenho uma energia interna para B de 6 joules. Tá? Se eu somar alguma coisa errada, vocês avisem aí, tá? 6 joules dividido por 3 moléculas, energia cinética média de B é 2 joules, né? 6 joules em 3 moléculas. Corpo C, 8 e 8. A energia interna de C é 16 joules. E a energia cinética média de C, essa aqui é fácil, né? É 8 joules. Para o corpo D, a energia interna de D, 2 com 1 e com mais 1 dá 5. Com mais 5 dá 10, então a energia interna do corpo D é 10 joules. E a energia cinética média do corpo D
é 10 dividido por 6 moléculas. Eita, vou usar a calculadora aqui, tá, gente? Eu não vou, vai dar quebrado, então deixa eu puxar aqui. Pera aí. 10 dividido por 6. Vai dar aproximadamente 1,67 joules. Corpo E. A energia interna do corpo E é igual. 2 com 8 dá 10, com mais 6, 16. E a energia cinética média de E, energia cinética média de E é 16 dividido por 4, que dá 4 joules. Tá? E F, agora F tem um monte de coisa. 2 com 3 dá 5, 7, 8, 10, 13, 15 dá 20. Energia interna em F dá 20 joules. E energia cinética média em F vai dar 20 dividido por... Espera aí, vamos dividir aqui. 20 dividido por... por 10, dá 2. Não calculador não. 2 joules. Firmeza. Calculei todas as energias internas, todas as energias cinéticas médias. Tá? Qual é o corpo com maior energia cinética média? Maior energia interna. O corpo com maior energia interna é F, que tem a maior energia interna. Qual é o corpo mais aquecido? O corpo mais aquecido é o que possui a maior energia cinética média. Quem possui a maior energia cinética média é C. É o mais aquecido, tá? E quem é o menos aquecido? Qual corpo está mais frio? Tá? O corpo que está mais frio é o corpo que tem energia cinética média menor, que é de 1,67 joules, tá? Uma dízima. Então, o mais aquecido, o corpo quente, é esse aqui. O corpo frio. Tá aí, aqui eu tô usando o conceito de quente e frio, tá, gente? Vocês sabem que não é bem assim. Seria mais quente, menos quente, mas a ideia é a mesma. E maior energia interna. Esse aqui, tá bom? Tranquilo? É fácil, né? Por isso que eu falei pra vocês, quando aparecer a parte de energia cinética média, normalmente vai aparecer com essas bolinhas pra vocês contarem. Quando aparecer um gás como um todo, aí a fórmula não vai vir desse jeito, ela vai vir com o número de mol, aí a gente vai usar o U mesmo do formulário lá. Fechou? Vamos para mais um exercício então. Para aproveitar a aulinha. Aqui. Ó, o exercício está na apostila de vocês também, tá bom? Eu vou ter que deixar com aquele negócio que eu fiz aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo colocar. Diminuir aqui, pera aí. Vamos ver o que é verdadeiro e o que é falso. Aqui. Eu agora não lembro se é do mesmo exercício, hein? Esse aqui mesmo, acho que é. Outro exercício de que página? Pera aí, só um negocinho aqui, rapidão. Tá. Pronto. Então vamos lá. Fazer o exercício 4. Tá? Ele tá pedindo verdadeiro e falso. Eu vou anotar aqui embaixo o que é verdadeiro e o que é falso, porque eu não coloquei espaço ali pra A, B, C, D e E. Então vamos lá, vamos ver as alternativas. Analise as figuras, os resultados obtidos, tá? A ideia é assinale verdadeiro e falso. Está na apostila de vocês, tá? Quanto maior a energia interna, maior será a temperatura de um corpo? Não. Falso. Tá? Quanto maior a energia cinética média, maior a temperatura de um corpo. Aí sim. B.
dois corpos têm o mesmo número de partículas, A e E, por exemplo. Tá? Aqui agora eu tirei a imagem, mas vamos considerar que é verdadeira essa informação dele. O que tiver maior energia interna terá maior temperatura? Nesse caso, se eu tenho a mesma quantidade de partícula, tá? Eu tenho, por exemplo, duas partículas para cada um. Se um tem mais energia interna, quer dizer que esse que tem mais energia interna, consequentemente, tem maior energia cinética média. Porque se o número de partículas é igual e eu tenho uma energia maior, significa que a energia cinética média é maior. Então, a B é verdadeira. Tá bom? Então você só pode associar diretamente a energia interna com a temperatura se as partículas, se o gás tem o mesmo número de mol. Dois corpos têm a mesma energia interna, C e E, tá? Na nossa tabelinha ali. O que tiver maior número de partículas. Acho que eu fiz alguma coisa. Bom. O que tiver maior número de partículas terá menor temperatura se eles têm a mesma energia interna. Tá bom? Então, por exemplo, o que ele falou aqui, que é o C e o E. Eles têm a mesma energia interna. Quem tiver maior número de partículas tem menor temperatura? Sim. Tá? Foi o exemplo que eu dei lá no... Primeira coisa que eu expliquei para vocês. Se eu tenho 5 moléculas para dar 20 joules, eu tenho duas para dar 20 joules, quer dizer que essas duas estão mais aquecidas. Então, quem tem mais partícula, está mais frio. Tá? A história do copo d'água do oceano também, né? Então, essa é verdadeira. Na verdade, a B e a C falam a mesma coisa, tá? Eles só estão em ordens trocadas ali de linha de raciocínio, mas é a mesma coisa. Corpos que têm maior energia interna, E e F, por exemplo, necessariamente têm maior temperatura? A gente já sabe que está falso por esse necessariamente, né? Mas energia interna, igual eu falei na alternativa A, não está associada diretamente com temperatura. Quem está é energia cinética média. E a alternativa E, admitindo dois corpos que estejam à mesma temperatura, podemos concluir que eles têm a mesma energia interna? Não. Corpos que estão à mesma temperatura possuem a mesma energia cinética média. Então, nesse caso aqui, quem está à mesma temperatura dessa tabela gigante que eu fiz aí? Quem está à mesma temperatura é o corpo B e o corpo F. Esses dois aqui, ó, eles estão com temperaturas iguais, eles estão em equilíbrio. Pera aí, fazer assim, ó. Tá? Eles estão em equilíbrio térmico. Porque a energia cinética média é a mesma. Tá bom? Então, qual que é o próximo passo do nosso conteúdo? Antes de a gente aplicar as equações de energia interna, que vai ficar para a semana que vem, com aquela outra fórmula. É entender que quando existe uma diferença na energia cinética média, ou uma diferença de temperatura, existe uma diferença na energia interna. Olha só. Aqui eles estão com a mesma energia cinética média, certo? Só que o que acontece? Se deixar esses dois corpos juntos, as moléculas vão continuar com 2 joules. Todas as moléculas vão continuar na média com 2 joules. Porque não tem molécula com mais energia e com menos energia. Na média, está todo mundo com 2. Eu só vou ter troca de calor quando eu tiver uma diferença das energias cinéticas. Então, por exemplo, se eu pegar o corpo, esse aqui de 2 joules e esse aqui de 8, e colocar no mesmo lugar, o que vai acontecer? As moléculas que têm 8 joules têm muito mais energia. Então elas vão fazer o quê? Elas vão bater nas moléculas de 2 joules, as de 2 joules vão ganhar energia, ou seja, elas vão esquentar, aquela substância vai esquentar. E a outra que doa energia vai esfriar. Isso é a troca de calor. É a variação dessa energia cinética média das moléculas, dos átomos, tá? E isso, o calor, então, a gente considera, como conceitualmente, que o calor é a variação, a transferência de energia de um corpo para o outro. Tá? A energia térmica, no caso, associada a esse tipo de movimento. Tá bom? E aí que vai entrar o calor e aí que a gente vai fazer todas as outras contas, que não são poucas, que é basicamente metade da apostila 2 de vocês aí. Tá bom? Pessoal, até aqui alguém quer perguntar alguma coisa? É a hora de perguntar, hein? Tô de boa. Chegado? Então, ó. Tranquilinho, tranquilinho. Tranquilo? Eu vou
Mostrar mais um vídeo pra vocês aqui. Um vídeo não, né? Mais uma animação aqui pra vocês. Deixa eu só fechar esse negócio aqui. Cadê o exercício? Ah, tá bom. Aqui, ó. O que a gente tem aqui, ó? Eu tenho um lugar fechado que mede pressão, temperatura, tá? Tudo aquilo. E eu vou injetar uma quantidade de moléculas igual. Roxa. Ó, tô injetando as moléculas roxas. Tá vendo? Elas estão lentas, elas não estão muito rápidas. E eu vou injetar a mesma quantidade de molécula vermelha. Só que as moléculas vermelhas, elas são mais leves, elas têm menos massa. Percebam que a temperatura é a mesma. Olha no termômetro lá em cima, 300 Kelvin. O que acontece? A pressão ali tá, a gente não vai estudar a pressão por enquanto. As moléculas vermelhas, por terem menos massa, elas estão mais rápidas. Mas a energia cinética média é a mesma. Porque energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Para a mesma energia cinética, se eu diminuo a massa, eu tenho que aumentar a velocidade. E aí, se eu esquento o recipiente, igual eu fiz ali, todas vão ganhar mais velocidade. É claro que as moléculas mais leves ganham mais velocidade ainda, né? E se eu esfrio o recipiente, elas vão perdendo velocidade. Mas sempre o gás mais leve acaba tendo velocidade maior para compensar a massa menor dele. É a história de... Cuidado. Ah, não, o tempo tá tranquilo. É a história de inércia, lá do comecinho da física do primeiro ano. Tá? Vai passar de novo aí, enquanto eu tô falando. Que história de inércia? Para você colocar o trabalho de uma força, né? Para você colocar um objeto de massa pequena, tá? Uma velocidade inicial, e ele vai aumentar a velocidade, com a velocidade final, daqui para cá, a gente realizou um trabalho. Existe um deslocamento, tá? Mas eu realizei um trabalho. Não vamos calcular trabalho aqui. Se eu pegar um objeto de maior massa, tá? Aqui. Eu podia ter usado as cores que estão do lado ali, mas não usei. Tá? E usar a mesma energia, tá? Vamos supor que eles estejam com a mesma velocidade inicial. Tá? A velocidade final desse corpo vai ser muito menor. Vou fazer menorzinho que vocês entenderem que vai ser menor. Tá? Deixa eu gravar de novo. Caiu. Peraí. O programa que eu uso aqui deu palo. Vou voltar pra cá. Pronto, novo compartilhamento. Pronto. Pronto, voltei. Acho que foi, né? Foi. Então, beleza. O que eu tava falando? Deixa eu colocar pra tocar de novo lá o videozinho. Pronto. O que eu tava falando, se na hora que caiu, se eu usar a mesma energia para aumentar um corpo de massinha eminho ou de emão, tá? Essa velocidade aqui, essa velocidade final de cima, tá? Essa é maior e essa é menor, tá bom? Então é isso que esse videozinho aí, essa demonstração passa para vocês. Que o importante é a energia cinética média, né? Porque se vocês prestarem bem atenção, tem umas moléculas que estão quase paradas, mas tem outras que para compensar estão um pouco mais rápidas. Então a média que é o que importa. No final das contas, o que a gente vai fazer semana que vem é entender por que aquela equação da energia cinética, da energia interna, U igual a 3 meios de nRT. O que é esse 3 meios? Da onde que isso aqui veio? Tá? Porque isso aqui tem que ter vindo de algum lugar. Tá? Por que existe isso aí? E como que a gente aplica isso nos sistemas? E a partir daí a gente vai começar a estudar a troca de calor e potência. Tá? Eu falei que ia continuar gravando quando acabasse a aula aqui, mas eu acho que eu não vou continuar não. Tá? Vou passar só o que tem que passar hoje. E aí nós chegamos na conclusão da aula, que faltam 2 minutinhos. Deixa eu abrir de novo o programinha aqui, que deu pau aquela hora. Fechar isso. Tá, aqui. Professor, você vai mandar pra gente tudo isso? Eu vou mandar pra vocês pedirem, alguém pediu pra mandar os prints do negócio e a aula eu tô gravando, tá? E aí depois eu vou mandar o link da aula pra vocês assistirem, quem quiser assistir de novo. Beleza?
Então, para fechar aqui, deixa eu só ver se eu tá no lugar certo minha tela aqui, tá? A gente concluiu que se existe uma diferença. Que diferença, rapaz, tá louco? Ô, filho, diferença entre as energias cinéticas médias, essas energias cinéticas médias, né? Que é a mesma coisa que temperatura, existirá troca de calor. E aí é o que a gente entra no comecinho, que começaria na próxima aula, que calor é energia térmica em trânsito, tá? Energia térmica em trânsito. Fechou? Então, jovens, é isso. Vai acabar a aula daqui a pouco. Coloquem todo mundo, Fechou. coloquem todo mundo um ponto antes de sair da aula, que vai ser a chamada. Coloca os pontos aí no chat. Beleza? E depois eu mando o link pra vocês aí da aula. Rapidão, porque vai acabar a aula, hein? Acelera aí. A pontuação aí. Beleza, galera? Então esperar aí acabar tudo certinho. Falou, gordinho. Falou, varou.